Jesus responde a Nicodemos, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, certo? E nós vimos isso no domingo, que não dá, o homem natural, o Paulo fala disso também, o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Paulo escreve isso, né? Até porque as coisas espirituais, para o homem natural, lhe parecem loucura. Esses crentes então é doido. Esses cristãos, eles não dizem coisa com coisa, porque ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque a sua natureza é terrena. Ele nasceu, desenvolveu-se, cresceu e foi instruído em tradições de homens, a começar pelas tradições de seus pais, desenvolveu-se dentro de outras tradições, as tradições do lugar onde ele cresceu, envolveu-se com dogmas, doutrinas de homens. E aí, quando eu falo doutrinas de homens, nós poderíamos aqui pensar nas muitas coisas que são ensinadas a indivíduos, porque às vezes a doutrina que ele recebeu é uma doutrina ateísta, outras vezes ele recebe uma doutrina espírita, ou ele pode ter nascido em um lar em que os pais são frequentadores da Umbanda, do Candomblé, e ele recebe então doutrinas de lá, e recebe doutrinas do mal, da malignidade, do egocentrismo. Ó, meu filho, é nós. É nós. Os outros não. Entende? Recebe em casa essa doutrina. A defesa de tudo que é meu. Recebe doutrinas do ser, ter e poder. Por isso mesmo se desenvolve o menino, a menina, dentro de uma busca frenética do ser, do ter e do poder. Quantos mergulham nos estudos, porque desde a infância, e aí quando mergulham nos estudos, não pelo simples prazer, não, mergulham porque foram doutrinados que se não mergulhar nos estudos, não serão nada. Então o medo de não ser nada faz eu querer ser alguma coisa. E para ser alguma coisa, passa uma vida dentro das universidades, entende? Errado, irmão, de se estudar? Não. Eu estou só falando para vocês ir ampliando o entendimento, como tem a fome do ser. Tu quer ser alguma coisa na vida, não é essa conversa lá? Entendeu? Sem saber que está dogmatizando, doutrinando a criancinha em uma busca de poder maligno, porque não há saúde aí. Eu não tenho tempo para discorrer, quem sabe um outro dia nós façamos um encontro só para falar desse ser, ter e poder, que é a queda livre do homem no abismo. Eva caiu no Éden por quê? Porque queria ser como Deus. Enquanto a proposta não veio, enquanto a tentação não chegou no querer ser, ela foi resistindo, foi conversando, entendeu? Assim, mas não, é que se comerdes sereis como Deus. Olha só. E dentro do querer ser como Deus está o ter e poder. Por quê? Porque Deus, então,
possui o conhecimento do bem e do mal. Sereis como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Ter. E aí o poder. Porque se eu sou como Deus, eu mando, eu domino, eu controlo, eu posso, eu sou. Olha só, que é difícil de entender isso lendo as Escrituras assim, correndo. É preciso chegar ali e começar a prestar atenção no que está dito, na revelação do Senhor para nós, porque se nós não tivermos essa revelação, passa batido isso aí, a gente não vê isso aí, entende? Então, por tudo isso, o homem foi descendo para um abismo na própria terra. Encheu-se de violência, encheu-se de maldade, encheu-se de tudo quanto é invenção. O Salomão chegou a escrever e disse: Deus fez o homem reto. Leia-se, direito, certinho, perfeito. Mas eles, os homens, buscaram muitas invenções. Inventaram tanta coisa, mas tanta, que deixaram de ser direito. Porque nas invenções, os homens se perdem. Perderam-se em si mesmos. Perderam-se nos relacionamentos. Perderam-se na vida. Perderam-se na escuridão, nas trevas do entendimento. Deixaram os conselhos do Criador e passaram a seguir o seu próprio ego, fazendo o que bem entende, trabalhando por sentimentos. Aquela frase nós não escrevemos, né, Diego? Eu não creio nos meus sentimentos. Eu creio no que aprendo. Por que eu não creio nos meus sentimentos? Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E os sentimentos estão aonde? No coração. E se o coração é enganoso, mais do que todo o restante, do que todas as outras coisas que você possa conhecer, se o coração tem engano dessa forma, como é que eu vou confiar em meus sentimentos? Não confunda discernimento com sentimento. Não confunda. Discernimento é revelação. Discernimento é fruto ou dom do Espírito. Sentimento é coisa nossa. A gente pode chorar à vontade, irmãos, ouvindo a história de um mentiroso. E eu vi igreja inteira chorar por causa da história de um mentiroso. Nivaldo viu também. Vou resgatar a tua lembrança. Lembra do Freizinho? O Freizinho, não sei se o Silvio pegou, sabe? Entende? A sede da Assembleia de Deus lotada e o Freizinho contando história, até que Deus usou uma pessoa e disse: tu é mentiroso, teus passos são equivocados, são errados. Aí foram descobrir o Freizinho, era tudo história, mas o povo chorava, aquilo era uma emoção total, era um emocionalismo total. Então não se iluda com os teus sentimentos, não viva pelos teus sentimentos, viva pelo que tu aprende, pela palavra de Deus. Também coisa de, eu não sei, eu senti um arrepio, uma coisa ruim com aquele irmão ali. Às vezes tu está totalmente enganado. É que o irmão tem um jeito que tu não está bem habituado. A pessoa é tímida. Encontra uma pessoa fechada. Qual é o sentimento que ela tem?
que a pessoa é orgulhosa. Nada a ver. Nada a ver. Por isso os sentimentos não valem. Os sentimentos não valem. Ai, irmão, encontrei uma pessoa tão querida, olha, cheia do Espírito Santo. É? Como é? Tu encontrou faz tempo? Foi ontem, irmão, foi ontem. Olha, era cheia do Espírito Santo. Mas por que era cheia do Espírito Santo? Olha, falava variedades de língua, de mandarim a inglês. Entendeu? Falava variedades de língua, irmão, fez uma oração lá em casa, desceu fogo do céu. Ninguém viu fogo nenhum, mas desceu. Eles chamam barulho de fogo. Já viram? Crente chama o barulho de fogo. Tá? Irmão, desceu fogo do céu, mas por quê? Não, olha, andava num pé só. Quem anda num pé só é saci. Entendeu? Andava num pé só e rodopiava e coisa e tal. Sentia a presença de Deus. Um mês depois, como é que vai aquela pessoa que tu encontrou, irmão? Ai, irmão, Deus, nem te conto. Não é que era um charlatão. Como assim? Não. Ficava vendo quem eram as viúvas e separadas da congregação, e à noite ia na casa delas. Batia lá, tentou estuprar. Olha aí como o sentimento engana. Então aprende nessa noite com o irmão Deus. Tu queres muita paz? Tu tem vontade assim de ter uma paz que transborde de ti assim? Paz, paz, paz. Tu quer uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida sem tribulação, porque quando fala de vida abençoada, uma vida sem confusão, sem tribulação. Tu queres ver a tua casa virar um paraíso? Tu queres ver as coisas ficar boas para ti? Dá ouvidos à palavra de Deus. Não creia nos teus sentimentos. Creia no que tu aprende. Os apóstolos só se destacaram na sociedade humana e só tiveram a glória de representar Jesus para a humanidade, e apresentar melhor, a Jesus para a humanidade, e viveram na unção e no poder do Espírito Santo, porque eles tiveram o cuidado de aprender com Jesus e guardar os ensinos. De sorte que não é doutrina bíblica a doutrina dos sentimentos. É doutrina bíblica a doutrina do aprendizado, do ouvir a palavra de Deus e guardar ela. O resto é tudo balela que ensinaram para nós. E olha que a gente aprendeu isso. Aprendeu tanto que é um vício tão forte, é uma droga tão poderosa, que para a gente tirar da linguagem da gente não é fácil. De vez em quando eu me pego falando em sentimento. Eu ia aqui em casa que eu senti um negócio, eu digo, ai meu Deus, sai, vai-te embora. Entendeu? Eu não posso, você não deve, entende, andar pelos meus sentimentos. Eu preciso ter a firmeza inabalável da rocha. A edificação é sobre a rocha. A edificação não é sobre a areia movediça dos sentimentos. Os sentimentos se alteram de um momento para o outro. Mudam completamente à medida que a gente vai se relacionando. Mudam tanto para bem quanto para mal. Às vezes aquela pessoa que eu pensei que era alguém muito legal, que eu senti que era alguém legal, eu começo a conviver e descubro que é uma farsa, é um hipócrita, é um fingido. Outras vezes, aquela pessoa que à primeira vista eu achei que não era muito legal, não. Eu começo a conviver e vou descobrir uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa equilibrada, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. Olha como muda. Então,
o homem natural, ele vive pelos sentimentos. Ai, meu Deus, mas eu sirvo a Jesus há tempo, mas eu vivo pelos sentimentos. Então, tu ainda é natural, tu não nasceu de novo. Quando nasce de novo, muda a perspectiva. Sai do terreno dos sentimentos e vem para o terreno da verdade. E eu gosto sempre de frisar, quando Jesus fala a verdade, é o terreno da realidade. Os sentimentos é terreno fictício, está misturado. Nos sentimentos, realidades e ficção se misturam. Nos sentimentos as coisas são tenebrosas, sempre duvidosas, nunca firme. Nunca. Porque se houvesse firmeza nos sentimentos, Jesus tinha dito que era para nós viver segundo os nossos sentimentos. Mas não tem em lugar nenhum da Bíblia isso. O que tem é para nós trocar os nossos sentimentos. Aí diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você vai pegar o sentimento que havia em Cristo, era diferente do nosso. O sentimento que havia em Cristo era um sentimento dominado pela vontade do Pai. Jesus vivia para fazer a vontade do Pai, e os seus sentimentos então eram dominados pela vontade do Pai. De sorte que, quando se fala de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, nós vamos encontrar um único sentimento em Jesus. É o sentimento do esvaziamento, do aniquilamento do eu. O sentimento de deixar de ser o que sou, porque daí o apóstolo vai continuar, no contexto o apóstolo vai dizer que sendo Deus, não teve por usurpação, soberba, orgulho, querer ser igual a Deus, mas humilhou-se. Esse é o sentimento que é para vocês terem. Mas humilhou-se a si mesmo até tomar a forma humana. E na condição de homem, na estrutura de homem, esvaziado da sua grandeza, aniquilado a condição de homem, ele ainda é movido pelo mesmo sentimento de esvaziamento. E, ao invés de querer ser servido, ele servia. E ainda dentro desse mesmo sentimento, o apóstolo continua e diz que foi obediente. Obediente. A quem obedecia? Ao Pai. E sua obediência era fundamentada e firmada no quê? Na palavra do Pai. Pai diz assim, é assim. Pai gosta assim, é assim que eu faço. Aqui está o segredo. E aí, teve toda a proteção. E teve todo o auxílio. E todo o poder. Interessante, se esvazia e recebe. Se aniquila e é elevado. Desce e sobe. É uma matemática, é uma física totalmente diferente. É uma física cuja gravidade é descendo que se sobe. Olha que coisa tremenda. Coisa magnífica. Então ele diz, se alguém não nascer de novo, ele não está dizendo muita coisa assim profunda, não. Ele só está dizendo assim, ó, se alguém não refizer a sua maneira de ser, de viver, se alguém não for tocado pela palavra, a palavra de Deus, e nesse toque pelo Espírito ser levado ao arrependimento, e dentro do arrependimento ele não se converter,
porque é um processo. Ouço, o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o que o Espírito faz, te converte ao Senhor, porque se tu não te converter ao Senhor, tu serás julgado, porque tu é pecador. E depois vive uma vida justa, porque Deus fará justiça, Ele julgará. Olha aqui. Aí eu me arrependo, meu Deus, eu preciso da misericórdia do Senhor. Arrependimento. E no arrependimento sincero, faço confissões e me converto, mudo de direção, nasceu de novo. De sorte que, resumindo e simplificando e falando como quem fala para criancinhas, eu falo para mim mesmo e digo: Adilson, se queres êxito espiritual, refaz todos os teus caminhos, muda toda a tua mentalidade, abre mão de tudo que tu acha que tu sabe, joga fora toda a tua tradição, elimina tudo que te ensinaram até agora, te converte e te faz como uma criança que eu, o Senhor, vou te ensinar através do Evangelho. É assim que o Evangelho diz para mim. Por isso eu coloquei a frase que o Evangelho é para mim. Porque neste sentido eu não tenho o direito e não devo, e se eu fazê-lo, estou fora do meu dever e totalmente errado em apontar o dedo para ti e dizer que o Evangelho é para ti. Não, o Evangelho ele ecoa em toda a terra. E te digo mais, ecoa de muitas maneiras, de muitas formas, por causa das múltiplas formas da graça. O Evangelho vai chegando a cada um conforme o sopro do Espírito, a orientação do Espírito. E quem é que nasce de novo? É aquele que diz: o Evangelho é para mim. Aqueles que ouvindo o Evangelho, percebendo o Evangelho, sentindo o Evangelho, aqueles que recebem as boas novas de que Deus quer salvar, as boas novas de que o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Essa é a pregação do Evangelho da graça, de graça. E à medida que esse Evangelho vai chegando, aqueles que vão dizendo: eu quero beber dessa água, fazem como a mulher samaritana. Dá-me, Senhor, dessa água. O Evangelho é para mim. Ela bebe daquela água e acontece nela. Na verdade, o que bebeu a mulher samaritana, o que ela bebeu? Ele usa a ilustração de água, mas o que ela bebeu de verdade? Palavra. O Evangelho. Jesus evangelizou ela ali. E ela disse: eu quero. É como se ela dissesse: o Evangelho é para mim. E ela bebe daquela água e Jesus disse: ó, dessa água, a água do Evangelho. Quem bebe dessa água que eu dou, quem beber dessa água, essa água se fará nele uma fonte que vai jorrar e saltar para a vida eterna. É aquilo que eu disse, não dá para aguentar dentro da gente. Salta. Não precisa uma ordem dizendo que tens que evangelizar o mundo, não precisa tu ter medo que Jesus vai te deixar se tu não entregar um folhetim, não é nada disso. Isso aí é tudo balela, é tudo lorota. O que ocorre é que eu bebo do Evangelho. E aí não tem um id imperativo, como eu já falei, não. Nos originais tem um id que é gerúndio, indo. Você bebe do Evangelho e sai por aí afora. E aonde você chega, você vai derramando o Evangelho.
Você cheio de evangelho que transborda, vai molhando todos com o evangelho, na ilustração que Jesus está colocando. Vai jorrando de mim para os outros veem e dizem, meu, o que tu tens? Eu quero beber disso aí. Eles não dizem, eu quero beber. Eles me explicam, por que tu é tão feliz? Por que tu está tão bem? O que está acontecendo contigo? O que fizeram? Que tipo de coisa tu estás frequentando? Que filosofia é essa? E você vai dizer, não é nada, é só evangelho mesmo. Como assim só evangelho? Não, é que eu agora estou entendendo. A coisa é diferente do que eu pensava. Eu mudei de vida. Eu mudei de vida. Eu dei meia volta no caminho em que eu estava indo. Porque a conversão é 180 graus, não é 360. Tem gente que recebe o evangelho e faz 360 graus. Entendeu? Voltou para o mesmo lugar. Gostou, se alegrou, bebeu e voltou para o mesmo lugar. Pronto. Acabou-se. É por isso que está cheio de gente por aí, irmãos, que está há tempo dizendo que serve a Jesus e não serve a nada. Não serve. Não bebeu o evangelho. É só 180 graus. Você está indo para lá e você muda de rumo. Isso significa que você vai deixando as coisas do velho homem. Entendeu? O Paulo chama de despojar-se do velho homem e se revestir do novo homem, que segundo Deus é transformado para a glória eterna. De sorte que se eu for hoje, aqui e agora, o que eu era há 5 anos atrás, estou com problema. Se não mudou nada, estou com problema. Tem coisa errada. Eu não nasci. Não nasci. Agora, se eu nasci de novo, olha só o que o irmão Paulo fala na carta aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha o que o irmão Paulo fala. Ele diz assim, assim que, se, esse sezinho quando aparece, todas as vezes que a Escritura tem um se, vigie, preste atenção. Porque normalmente o homem faz e está fora do ser. O ser é condicional. Se alguém está em Cristo, olha a expressão do Paulo. Assim que, se alguém está em Cristo, olha, nova criatura é. Espera aí. Só é nova criatura se estiver em Cristo. Aqui cabe uma pergunta. O que é estar em Cristo? Você é membro da igreja? O que tem de capeta com carteirinha de membro? Tem encapetado até com carteirinha de pastor. Entendeu? Então não é isso. Claro que quando eu falo assim, eu estou falando da igreja institucional. Porque todos os que estão em Cristo estão na igreja do Cristo. Toda nova criatura faz parte da igreja do Cristo. Infelizmente, botaram o nome de igreja nas instituições, e aí a coisa fica complexa, às vezes, de explicar e para as pessoas entender. Entendeu?
ser membro de uma instituição, frequentar, cantar, pregar, evangelizar, orar, fazer parte de círculo de oração, cantar no coral, tocar na banda, vir todo engravatado, se assentar nos púlpitos, nada disso faz parte necessariamente de uma nova criatura, porque o indivíduo pode fazer tudo isso e não estar em Cristo. E se ele não está, ele não é nova criatura. É por isso que você vê gente de tudo quanto é tamanho, com gravatas das mais modernas, dos ternos mais caros, entende? Dos sapatos mais lindos, polidíssimos, entendeu? E eles entram e desfilam nas grandes catedrais e nos grandes templos, e no templo de Salomão, que não é do Salomão, entende? E de tudo quanto é coisa, você vê as pessoas trilhando para lá e para cá. Mas ao mesmo tempo, você vai procurar fruto nelas e também não encontra. Praticam todas as obras da carne. Eles com seus rituais aparentam uma coisa dentro dos templos e são outras fora dos templos. Teve um homem que arrebanhava multidões e onde ele pregava era 3, 4 ônibus lá na cidade de Joinville. Nós que estávamos trabalhando, algumas vezes fomos assim, colocados contra a parede, por que nós não tínhamos o poder que ele tinha? Digo, éramos colocados contra a parede pelo pastor presidente. O pastor que nos presidia, nos cobrava, ei, ele se consagra, ele ora, ele tem unção. Entendeu? E ele chegava lá e fazia, e acontecia, e as coisas... os irmãos iam embora tudo maravilhado. Até que 3 meses depois foi descoberto. Com o dinheiro que ele arrecadava dos irmãos, logo após os cultos em Joinville, ele botava 3, 4 meninas adolescentes dentro do carro, deixava a mulher com os filhos em casa, e ia para Florianópolis para as baladas e para as noitadas, e se prostituía. Teve pai crente que também não era tão crente, que quis matá-lo. Destemperou-se, porque não tinha o tempero do Espírito mesmo. Até porque se tivesse, sua filha não ia com aquele safado, entende? As coisas iam ter limites. Você entende? Mas iludiu multidões. Nós estamos falando de milhares de pessoas que o seguiam, que o idolatravam. Um cego guiando muitos outros cegos. Quis abrir o olho do meu pastor e apanhei durante 2 meses. Toda segunda-feira nas reuniões eu apanhava. Mas o Senhor me teve graça e misericórdia de mim. Eu estou aqui. Eles já se foram. Você entende? Não se iluda com essas coisas. Não se iluda. É preciso nascer de novo, senão não entra no reino. Se não nascer de novo, e se nasceu de novo, é nova criatura. E se é nova criatura, está em Cristo Jesus. Se é nova criatura, está no Evangelho, está na palavra. Nova criatura não destoa da palavra.
Não se iluda com os enfeites. Não se iluda. É possível um homem sair por aí com uma porção de enfeite pendurado nele. É possível ele se tatuar. É possível ele ter uma porção de correntes. É possível ele fazer parte de muito ativismo. É possível ele estar diplomado. É possível falar bonito. É possível discursar de uma forma magnífica. Não se iludam. Muito bem lembrado, irmão Nivaldo. A Escritura diz: provai e vede se os espíritos. Por que espíritos? Porque a atuação na igreja total. Se os espíritos são de Deus. Provai. Mas sabe o que? Crente que não nasceu de novo. Crente carnal. Porque aí já é outra história. Porque carnal é um crente que nasceu de novo, mas não alimentou-se de Cristo e não está em Cristo, então vira carnal. Natural é o que nunca encontrou o Senhor. Carnal é um que encontrou, nasceu de novo, deu a pegada do nascimento, veio à luz e de repente retrocede. Deixa de seguir Jesus e segue homem. Deixa de fazer o que Jesus manda e faz o que os homens mandam. Deixam de adorar Jesus e adoram os homens. Deixam de buscar o conhecimento da palavra de Jesus e se ilude com os shows dos homens. Você já provou se os espíritos são de Deus? Você já fez prova para ver se aquele espírito que está atuante é de Deus? Você fez prova? Você já fez prova se o irmão Adilson prega realmente de Deus? Você já fez testes? Você tem observado os frutos produzidos? Jesus, falando dos falsos mestres e dos falsos profetas, ele disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe figos nos abrolhos. Assim? Ou no espinheiro. E uva nos abrolhos. Em suma, tu só colhe uva em videira e tu só colhe figo em figueira. De sorte que o fruto identifica quem de fato o indivíduo é. Se ele é nascido de novo, se é um cristão de verdade, ou se não. Mas no meio de um povo que não busca o conhecimento, que não busca a Deus, que quer tudo de mão beijada, no meio de um povo que liga para o pastor para perguntar onde está escrito João 3,16. E isso porque tem celular na mão e pode baixar a Bíblia e fazer pesquisa pelo Google. Ainda assim, onde é que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira? Uma turma de preguiçosos dessa não nasceu de novo, não. Uma turma que não tem interesse de buscar o conhecimento, que não busca a sabedoria. A sabedoria se pronuncia lá em Provérbios e ela diz assim: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, os que fazem pesquisa e entram pela madrugada dentro para entender determinado assunto. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Usaram esse versículo para oração anos e anos, anos e anos. Ei, os que buscam Deus de madrugada. Deus tem que buscar toda hora, né, de madrugada.
Qual hora do dia que não é para eu buscar a Deus? Qual hora do dia que não é para eu estar em comunhão com Deus? Entenderam? Nos ensinar errado. Eu oro de madrugada, irmão. Eu oro de madrugada. E ainda se orgulha de orar de madrugada. E passa o dia todo atribulado, fazendo confusão, xingando, renando, bronqueando, brigando, fofocando, maldizendo, difamando, o tempo todo. Aí de madrugada, em vez de dormir, vai buscar o Senhor. Não é assim. Não é assim. Sirva ao Senhor o tempo todo, todo o tempo. Da hora que acorda, da hora que vai dormir. E a sabedoria, você, se não tem tempo de ler durante o dia, se não tem tempo de ler no fim do dia, nem pela manhã, procure de madrugada. Mas não deixe de buscar a sabedoria. Não deixe de buscar, não seja uma pessoa tola. Procure. O nascido de novo é faminto da sabedoria. O nascido de novo busca a sabedoria, quer a sabedoria. O nascido de novo, ele quer entender as coisas, porque ele quer agradar a Deus. Ele não quer andar sem entendimento. Ele não quer graça sem conhecimento, ele quer graça e conhecimento. Ele não quer zelo sem entendimento, porque o zelo sem entendimento mata. Assim com Uzá lá no Antigo Testamento, no zelo dele, viu que a arca da aliança ia cair, e ele, muito zeloso, foi segurar a arca, mas a lei dizia que só os levitas podiam tocar na arca. Inadvertidamente ele tocou na arca, era zeloso, mas não tinha entendimento, morreu. Foi fulminado na hora. O entendimento sem zelo também não presta. Porque o sujeito entra numa soberba de pensar que sabe tudo e acaba ferindo irmãos, destruindo irmãos. Entendimento sem zelo é problema, também mata. É só olhar para Eli e sua família. Sabiam tudo das coisas de Deus. Conheciam tudo da lei do Senhor. Mas não botavam em prática porque lhe faltou zelo pelas coisas do Senhor. Foram tolerando coisas que não deviam tolerar. Faltou zelo, morreu. Então como é que se faz? Junta-se o zelo com o entendimento. Adquira o conhecimento, busque a sabedoria e então seja zeloso das coisas do Senhor. Faça as coisas certas, do jeito certo, da maneira certa. Amém, irmãos? Eu quero concluir aqui dizendo que o homem que nasce de novo, o ser humano que nasce de novo, passa a fazer parte de um plano eterno de Deus, que é o plano que Deus tem para restaurar todas as coisas. Deus tem um plano para restaurar todas as coisas. Aquilo que era lá no início, no Gênesis, o Éden, nós chamamos assim, não era o Éden, o jardim que Deus plantou lá da banda oriental do Éden, certo? Aquela glória da comunhão com Deus e aquela vida pacificada, aquela vida onde as dores não eram sentidas, onde a canseira não existia, aquela vida sem lágrimas, aquela vida sem tristezas, aquela vida sem angústias, lá onde não havia morte, aonde não tinha nenhuma maldade. Aquela vida lá é projeto de Deus, está revelado nas Escrituras, restaurar todas as coisas pelo seu poder e dar de volta aquela vida.
Só que no projeto de Deus só herdarão a vida que está proposta, a vida que está por vir, aqueles que nascidos de novo passam a ser zelosos de uma vida em Cristo, praticantes de boas obras, que renunciam à impiedade e que vivem então neste presente século. Veja que eu estou aqui derrubando a doutrina da graça desgraçada, que diz que o indivíduo pode aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus, a graça perdoa ele de tudo que ele faz. Então ele tem um passe livre para o pecado, pode fazer tudo quanto é coisa. E nesse sentido, contraria a epístola de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, não vale nada. O Tiago diz: a fé só faz sentido se ela realizar obras justas. Aí, irmão, disse: mas a gente não é salvo pela fé. Vai nessa. Vai nessa. Dá uma de convertido e fica desconvertido. O que significa? Diz que tu te convertesse a Jesus e vive como quem nunca se converteu. E aí você vai ver o que vai ser o seu fim. Eu não tenho mais tempo para mostrar para você nas escrituras vários textos, mas vou voltar ao assunto porque acho isso de grande relevância. E talvez então nós continuamos no domingo, onde eu vou mostrar para você que só herda a vida eterna aqueles que, justificados pela fé, passam a viver as obras da fé. Me entenderam? Somos justificados pela fé. Nenhum de nós tinha dinheiro ou recurso para pagar a nossa salvação. Então é de graça a salvação. A salvação veio gratuitamente, isso é verdade. Nisto a doutrina da salvação pela fé está certa. Nós somos salvos pela fé. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado, lava a nossa consciência. Mas agora, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós mudamos de direção, passamos a ser filhos da luz, herdeiro dos céus, herdeiros, não quer dizer que vamos herdar. Temos o direito de herdar, mas ainda precisamos caminhar na luz, precisamos nos santificar, precisamos ser zelosos de boas obras. Voltando ao capítulo 5 e o versículo 17, olha a continuação. Nova criatura é os que estão em Cristo. As coisas velhas já passaram. Quais são as coisas velhas que passaram? Me ajude. Fala de uma coisa velha que já passou, Ana. Coisa que fica para trás quando a gente se converte. O velho homem, ele já ficou lá, porque nós temos de novo. E quem mais que fica? Maus hábitos. Que mais? Mentira. Que mais? Se roubava, não rouba. E a fofoca? Nova criatura faz fofoca? Vocês estão entendendo? Quando eu vi isso aqui, eu digo: ai meu Deus, eu tenho que me lavar. Eu tenho que me purificar. Estava até conversando com o Nivaldo essa semana, que ele tinha me contado uma história muito antiga, de um irmãozinho, posso falar aqui, né? De um irmãozinho, que quando as pessoas iam na casa dele e começavam a falar de qualquer pessoa, começava a falar, era assim, né? Sim. Aí começavam a falar, diziam assim: irmão, para um pouquinho, vamos orar. Aí fazia uma oração. Depois de orar,
que o irmão queria falar mesmo? O irmão não queria mais falar. O problema é que muitas vezes nós não nascemos de novo. E a velha criatura é tão curiosa. A velha criatura gosta muito de informação da vida dos outros. A velha criatura tem uma tendência para ser jornalista. Você entende? Mas a nova criatura não. A nova criatura gosta de revelação. Daí é Deus. A nova criatura gosta de palavra da ciência, lá de cima. Ela é das coisas de cima. E quando ela sabe de alguma coisa com relação a alguém aqui de baixo, ela chora. Ela não diz bem feito, isso que tinha que fazer mesmo. Não. Se Jesus fizesse jorrar o evangelho. Se os olhos do entendimento dele fossem abertos ou dela. É um ato de compaixão, de amor. Amém, queridos? Eu vou parar, senão vai até amanhã. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não responde para mim. Não responde para mim, não. Responde para você. A vida que estamos vivendo é nova? Não se engane. A vida que nós vivemos é vida nova? Os que vão nos olhar assim, eles vê outro tipo de vida em nós? Brilha a nossa luz? As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Pensa que é andar com a Bíblia debaixo do braço? Pensa que é ir subir um monte? Pensa que é sair por aí profetizando? Não. É as obras do Cristo. É o comportamento do Cristo. É o falar do Cristo. É a ação do Cristo. É a bênção do Cristo sobre as pessoas. É emanar de nós o Cristo, porque só é nova criatura se eu estiver em Cristo. Aí eu tenho que pensar, e não pense os irmãos que eu estou falando isso no sentido de querer que vocês se entristeçam do que são, não. O meu objetivo é fazer o que o Evangelho está fazendo em mim. Eu tenho refletido sobre isso e eu tenho orado. E eu tenho abandonado alguns hábitos e eu tenho deixado coisas para trás. E eu vejo que tem que fazer como a borboleta que deixa o casulo e voa. Cuidado para não pensar que vida de casulo é vida nova. Vida nova, tem que sair do casulo, tem que deixar a casca, tem que deixar aquela bobajada toda, as obras mortas, as obras da carne, deixa aquilo tudo, leia aí Romanos, leia a carta aos Efésios, leia o Gálatas, e preste atenção em tudo isso que está ali, risque lá na sua Bíblia, se é obra da carne, isso não pode ter em mim. Chega, irmãos, de nós ficar falando que não é para fazer fofoca, mas continuar fofoqueiro. Chega de nós falarmos que não é para mentir e continuar mentiroso. Que bobagem é essa? Jesus está voltando, irmãos. Está mesmo. Está pertinho de Jesus voltar. E se nós formos pegos por Ele, achados, diz a Bíblia, achados por Ele, nesse ilusionismo dessa cristandade que tem uma vida errada, não subiremos.
Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não posso, Senhor, ficar. E quando eu oro assim, o Espírito Santo diz assim: a Deus, tu não precisa ficar mesmo. Viva a palavra, meu filho. Te aplica a palavra. Deseje a palavra mais do que ouro. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo diz: o Espírito Santo, meu Deus. Eu tenho que estar nessa nova vida, eu preciso estar nessa nova vida, eu tenho que fazer parte desse plano, eu preciso, a minha alma tem sede desse projeto, a minha alma sonha, oh glória a Deus, sonha com essa verdade, a minha alma sabe que o Senhor está falando, isso tudo vai acontecer, a minha alma entende, eu estou conscientizado dessa verdade do Evangelho. Agora, Senhor, ajuda-me, dá-me força, meu Salvador, meu Senhor, para que eu também me aplique a verdade que eu já aprendi. Porque nenhum de nós vai ser inexcusável diante dele. Não vai adiantar, vai estar gravado em nós. Toda a verdade que aprendemos vai estar gravada em nós. E se eu quiser chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não sabia, ele vai fazer passar diante de mim. E se eu quiser dizer: Senhor, mas eu não tinha força, ele disse: não tem nada a ver com força. É só tu olhar o anjo da igreja de Laodiceia, tendo pouca força. Não gastes o meu nome. Não voltasse atrás da tua palavra dada a mim, dizendo que tu confiava em mim. Por isso mesmo, fé é fidelidade. Que pena que a maioria pensa que fé é só crer. Não, fé é fidelidade. A palavra pistes, traduzida por crer, é fé, fidelidade. E fidelidade também é fruto do Espírito. E por que é fruto do Espírito? Porque só a nova criatura tem fidelidade. O restante tudo tem fé, mas não tem fidelidade. Tem crença, mas não tem fidelidade. Agora o que confia no Senhor, não é esse? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados. Porque eles são fiéis. Fiéis ao aprendizado, fiéis ao compromisso, fiéis à confissão que fizeram ao Senhor, fiéis à meia volta que deram à sua conversão, fiéis a todo o ensino da graça divina para colocar em prática na sua vida. Oh, glória a Deus! O Evangelho é para mim. Obrigado por vocês me ouvir. Mas o Evangelho é para mim. Oh, glória a Deus. Ninguém precisa querer. Estão filmando aí, Diego? Lá em casa, querido, tu que está me ouvindo. O irmão Adilson só está dizendo o que o Evangelho está fazendo no irmão Adilson. A conscientização, a luz. E eu quero esse Evangelho. Eu creio nisso. Eu confio nisso. E eu serei fiel a isto até o último dia da minha vida. Oh, glória a Deus, eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. E eu serei fiel. Vou ser fiel, não quero mais o mundo, não quero o pecado, não quero. Ah, irmão, mas a gente pode ser tentado, pois o diabo pode tentar o quanto que ele quiser. Eu escolhi Jesus, eu estou em Jesus. Jesus é a minha vida, a minha salvação, a minha redenção está nele. Ele é tudo para mim, irmãos. Oh, glória a Deus! O Evangelho é para mim e para todo aquele que quiser vir e beber de graça da água da vida. Deus vos abençoe. Quero orar com você.
Oh, glória a Deus! Nessa oração nós vamos orar também pela irmã Eva, que está enferma, não pôde estar conosco hoje. E antes de orar, tem um anúncio aqui no sábado, os pais aí, ó, os pais que têm as crianças de 7 a 11, 12, né? Às vezes tem irmãozinho que está perto ali. Então, as crianças de 7 a 11, a 12, e se tem um de 13 chorando, vem também, entende? A irmã Célia e o irmão Arnaldo também estão doentes. Vamos orar pelos nossos irmãos. E então, encontro sábado, das 3, é isso? Das 3h30 às 5 horas. Vão ter encontro das crianças ali com a Josi e com o pessoal que trabalha com as crianças ali, esses maiorzinhos, tá bom? Então, os pais ajudem. Olha aqui, ó, teve um encontro desse que a irmã Josi fez de tudo ali. Preparou a sala, fez cachorro quente, fez de tudo. Os pais não apoiaram, não mandaram os filhos, não trouxeram os filhos. Oh, irmão, é lamentável que isso aconteça. Nós estamos falando de coisas que envolvem a palavra do Senhor. A Josi, nesse sentido, as professoras que estão com a Josi ensinam mesmo de Jesus, entendeu? Então não faz isso. Se você acha que... Você me comunica, não precisa falar com a Josi, conversa comigo. Você acha assim, irmão Adilson, os meus filhos eu não vou trazer, eu não tenho tempo, eu não quero... Porque tem pai que não investe espiritualmente nos filhos. Entendeu? Acha difícil, acha ruim trazer os filhos lá de qualquer lugar aí da nossa região até aqui. Ô pai, faça a tua parte, ok? Ajude. Mas se você não quiser, você diz para mim, só avisa eu. Porque daí eu tiro a Josi desse trabalho para não ficar pesando para ela. Entendeu? A última vez ela fez com uma criança. Então aí eu tiro, nós temos que ter amor, irmãos, certo? Então vamos orar a Deus, tá bom? Ore pela Josi também, vamos orar pela Josi. Ela não reclamou para mim não, tá? Mas eu estou enxergando. Então vamos falar com Deus. Não esqueçam da nossa ceia, sábado também, né? Nossa ceia, a ceia Ágape. Vamos estar aqui, vai ser uma bênção. Tem uma porção de gente curiosa, tem gente que vai vir só curioso. Tem uns que estão 20 horas, inicia-se a nossa ceia, tá? Onde nós vamos lembrar do Senhor, em comunhão uns com os outros, entendem? Um jantar preparado por todas as irmãs da casa dos amigos, porque cada um vai trazer o seu prato, o que gosta de comer. Teve uma irmã que perguntou assim, eu posso trazer uma língua? Eu disse, tu deve. Gosto de língua assada? Entendeu? Enfim, você é que sabe o que quer. Eu sei a minha parte, vou trazer, entende? Tá bom? E, claro, vai chegar aqui, vai colocar o prato na mesa. E eu estava conversando com o Ademar, eu disse, olha, talvez tu traga o prato. Também não é para, agora não vai para casa não querendo caprichar. Faz para você, mas deixa na mesa. Talvez tu não coma do teu prato. Talvez tu coma do pirão do Álvaro, entendeu? Ou então da omelete que aqui vai fazer. Entende? Mas é comunhão, é isso mesmo, nós repartindo o nosso pão e ninguém se apegando a nada. É dia de desapego, é dia de ensaio de festa no céu, onde ninguém fica escolhendo lugar, nem fica escolhendo nada. É comunhão. Amém? Vamos orar. Pai do céu, eu te dou graças por esse encontro, por essa oportunidade, pela tua palavra que é tão maravilhosa e que sempre vem a nós
nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando. Que maravilha é a tua palavra. Te dou graças, meu Pai, por todos os irmãos e irmãs que vieram aqui, por aqueles que em casa estão assistindo também, que cada um de nós, Senhor, possa evoluir pelo Teu Espírito Santo e sejamos transformados à Tua própria imagem, que a nossa luz seja avivada e que dia após dia a gente vá brilhando cada vez mais, guiado pelo Teu Espírito, para o centro de toda a verdade, meu Senhor, e que sejamos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Querido Deus, nesse momento também oro pela irmã Eva, que não pôde estar conosco, não pôde vir hoje à noite. A tua filha precisa de saúde, ela precisa do toque da tua mão graciosa, maravilhosa. Sara a tua filha, Senhor, pelos méritos do teu Cristo, aleluia, sara ela. Também, Senhor, a irmã Célia, o irmão Arnaldo, que vindo para cá não conseguiram desenvolver a sua caminhada, tiveram que voltar, também encontram-se molestados. Ó Deus, atua com graça e segundo as tuas misericórdias, sara os nossos irmãos, dá saúde ao teu povo, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Abençoa todos que aqui estiveram, abençoa os irmãos que lá em casa, ouvindo a tua palavra, Senhor, são edificados, também consolados e exortados a viver pela fé que foi dada a cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Deus, as famílias, os casais, abençoa todos os lares, meu Senhor, dos teus filhos, aonde há um desejo de te honrar, de te servir, que o teu Espírito Santo trabalhe conduzindo o teu filho para a verdade e que cada um, Senhor, seja renovado no nome de Jesus. Amém.